Ele nasceu em Curitibanos, 1979. Ele é casado com a arquiteta Franciane. Ele é filho de Sebastião, conhecidíssimo Neno, e da Dona Emília. Ele é formado em educação física. Ele é torcedor do Flamengo. Ele adora a carne assada e a lasanha do sogro. Ele tem 6 irmãos. Adora jogar futebol, mas o joelho não permite mais. Sua paixão, seus 2 afilhados, Nicolas e Nicole, e evidentemente a JCI. Ele iniciou na JCI em 1998. Ele é professor universitário, é professor do nosso PZ. Ele é educador do SENAC, do SESC. Ele adora promover eventos. Assessor parlamentar. Em 2004 foi convidado a vereador pelo PT, candidato número 13123, obtendo 777 votos, ficando na primeira suplência do Partido dos Trabalhadores em Rio do Sul. Ele é palestrante da LK Treinamentos. Ele foi superintendente da Fundação Cultural de Rio do Sul. Ele hoje é o nosso presidente da JCI no Brasil. É o nosso Jean-Pierre Xavier de Lis, o estimado filho do seu Neno e da Dona Emília. Obrigado por ter vindo, estimado. Obrigado pelo convite, obrigado pela surpresa das informações aí. Uma oportunidade de estar aqui conversando com o Alto Vale, falando um pouquinho do nosso trabalho, falando um pouquinho da nossa vida, como você já externou, né? O presidente Claudinei Roberton da Silva passou umas informações meio sigilosas, né? Seria? Vai aí no contexto isso. Claudinei. JCI Rio do Sul, 49 anos, coisa bonita, hein? Bonita. A JCI Rio do Sul, ela é hoje a mais antiga em atividades ininterruptas, é uma das maiores JCIs do Brasil. E graças a essa organização que hoje nós estamos na JCI Brasil também, porque se fosse só pela nossa história, mas é porque nós temos um grupo que junto conosco administra a JCI Brasil e isso nos deu um respaldo para a campanha que tivemos aí para ser eleito presidente da JCI Brasil. O presidente Claudinei, e eu acho que isso é uma coisa muito peculiar dentro dos líderes, dos juniores, né? O pessoal que frequenta e participa, que engrandece tanto a história de Rio do Sul através desses 49 anos da JCI, que a melhor coisa que podemos fazer é formar novos líderes dentro do nosso município, da nossa sociedade, causando mudanças para todos. É um pensamento também da JCI Brasil? É a essência, né? Se nós tivermos um melhor líder, nós vamos ter uma melhor sociedade. Nós vamos poder provocar impactos locais e isso irradia para o global. Essa é a nossa ação, né? A JCI no mundo, ela foi criada com a ideia de cidadania ativa, porque nós imaginamos que o cidadão é aquele que tira o título de eleitor. E a JCI estimula que vai um pouco além disso, para que ele seja um cidadão ativo, para que ele participe da sociedade, das ações, de outras entidades, para que ele aprenda na JCI. Então, nossa missão está em proporcionar oportunidades, que ele se prepare para provocar mudanças positivas na sociedade. Então, ele não pode ser um cidadão omisso. Eu tenho dito sempre, Neri, que tem uma frase de Madre Teresa que fala que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. E eu acordo todos os dias com essa frase, porque é cansativo o trabalho de ser presidente, é voluntário, nós não recebemos salário para isso, mas eu me lembro de não querer ser indiferente. Eu posso dar a minha contribuição e é uma forma de eu retribuir tudo que a JCI me proporcionou de aprendizado. Então, esse meu tempo dedicado à organização. Voltando um pouquinho, esses 49 anos, né? Eu estava lendo alguma coisinha assim que o Claudinei, o estimado, mandou. Aí você vê umas figuras que nem Dolph Marçal, né? O nosso Rodolfo Marçal, filho, o nosso Dolph, Arno Nardelli, aí vem Albino Nardelli, enfim, as pessoas, assim, com mais conhecimento, com mais experiência de vida. Eu não gosto de usar essa palavra idoso e velho, que isso na minha cabeça não entra, porque eu também sou, mas me considero um jovem, e eles são muito jovens, e que deram esse aparato tão importante para a juventude que foi vindo há 49 anos atrás, e me parece que hoje a gente vê tanto jovem dentro da JCI, a gente conhece praticamente todos, a gente percebe que a liderança sempre está muito em alta, né? Verdade, eu acho que nós termos essas inspirações, o seu Dolph é o nosso mentor, e que se coloca no lugar, ele sabe que ele não tem que ocupar mais cargos, nossa preocupação na JCI, tu não pode ser presidente mais do que uma vez, tu não pode ser diretor mais, só tens um ano.
essa coisa de reeleição, né, que é um perigo. Na JCI não tem disso. Não tem disso. Você só tem um ano para deixar o seu legado, deixar o seu lastro. Então, essa é outra motivação. Opa, eu não vou ter como consertar. Eu vou ter que fazer bem feito da primeira vez e assim querer crescer. E ter essas pessoas como nossa inspiração, dizendo aonde que deve ir, opa, não, volta um pouquinho, dando alguns nossos... E isso é muito bom, porque eu falava com o Arno Nardelli, o companheiro, ele dizia que o segredo de Rio do Sul estava nesse equilíbrio, de ter a renovação, mas ter um grupo seleto de senadores, de sênios, de membros antigos, que nos dão os nortes, a orientação necessária para a gente errar menos, porque eles já erraram, né? Então a gente pode errar menos com a orientação deles. Esse grupo rio-sulense, vamos dizer assim, de tantos que já passaram em toda a história desses 49 anos, é um grupo realmente que a gente percebe a força do empreendedorismo. Eles são muito empreendedores, têm muita liderança, ocupando vários espaços na comunidade, né? Eu já visto que você, depois nós vamos falar da JCI Nacional, mas isso tudo tem uma penetração muito forte dentro da comunidade, com muito crédito, Até pouco tempo atrás, até 2007, a JCI era uma Federação Mundial de Jovens Líderes e Empreendedores. O foco muito voltado ao empreendedorismo, para que não necessariamente o empreendedor de abrir uma empresa, mas o empreendedor com comportamentos empreendedores, que ele, mesmo sendo funcionário, ele tivesse uma atuação ilibada, uma atuação diferenciada na onde que ele estivesse. E esse estímulo por fazer, e nós temos empreendedores, pessoas que saíram da JCI, estimulados pela JCI para também empreender, abrir o seu negócio. Empreendedor social, que é aquele que quer fazer a diferença na sociedade também, que participa de outras entidades, que sai da JCI e participa de outras entidades e quer deixar esse lastro, esse legado também na organização. Um jovem que está vendo o programa agora na boca do povo, que já ouviu falar muito JCI, Câmara Júnior, porque se falava muito em Câmara Júnior, hoje se fala muito em JCI. Claro, hoje é a nomenclatura que está na cabeça de todos, JCI. Mas é a nossa sempre Câmara Júnior, né? Pode estar se perguntando, mas o que é que eu vou aprender lá? Como é que eu faço para entrar? Se eu quiser penetrar, se eu quiser ser um líder, um empreendedor, eu quero participar, como é que faz? Primeiro, nós temos um perfil. E aí o membro tem que convidar. O membro convidou, é passado pelo conselho diretor, o conselho diretor analisa essas pessoas, passa para a plenária também analisa e faz a votação dessas pessoas para participar. Ela tem alguns pré-requisitos, e um deles é a idade, de 18 a 40 anos. Então, nós não podemos indicar abaixo disso ou acima de 40 anos. Nós temos o seu Dolph, o seu Arno, eles estão participando ainda, mas foram indicados no período de 18 a 40 anos. Então essa seria a principal restrição de participar. Ela não tem distinção de credo, de raça, de cor, de forma alguma. Ela não tem essa distinção. Pode participar, mas tem que ser indicado e é baseado num perfil. Por quê? Por exemplo, se um membro ele é acadêmico, ele estuda nas reuniões, nas terças-feiras, quando acontecem as reuniões, isso já é um impeditivo dele se tornar um ativo, para ele ter frequência, ter direito a voto. Então isso é outra restrição que poderia ter na participação da JCI. E tudo começou aqui embaixo da TV, no Dolph Márcio. Não sei se era aqui antigamente, talvez a loja não era aqui, mas enfim, vamos imaginar que fosse aqui, que eu acho que não era. Mas começou no comércio do seu Dolph? Foi isso? Por causa do PIN. Por isso que eu fiz até uma homenagem para o seu Dolph, um pequeno troféu, porque ele viu na lapela de um cidadão de Joinville um PIN. Que estava em Rio do Sul? Que estava em Rio do Sul na loja dele. Na loja dele. E perguntou o que é isso. E ele falou, isso é Câmara Júnior, à época Câmara Júnior. Eu me interessei e ele chamou outros amigos e aí começou o processo. Tanto que eu brinco com o seu Dolph, tem todas as camisas dele furadas, né? Ele só não tem um pijama porque não tem gola, porque senão ele dormiria com o PIN da JCI pela paixão que ele tem. A dona Nirma fala que é a sua adversária, entre aspas, porque ele está há 49 anos, ativo, ininterrupto. Então imagina como é que ela deve encarar isso. E você, eu estava lendo ali na minha explanação de abertura, você, segundo as informações do Claudinei, você tem 3 paixões. A família, os 2 sobrinhos, o Nicolas e a Nicole, e a JCI. A JCI está no dia a dia, você não consegue se desvencilhar? Eu participei do meu conselho profissional, participei do Conselho Municipal da Direitos da Criança e Adolescente, participei de outras entidades, da política, enfim. Nem que vamos falar depois. Depois vamos conversar um pouquinho, mas eu acabei saindo desses processos todos e vi que ali eu poderia canalizar a minha energia, o meu tempo de uma maneira mais qualitativa, né? Participando de 5, 6 ou 4 outras entidades, talvez eu não faria uma dedicação melhor e de repente contribuir mais. Hoje
estamos até candidatos a vice-presidente mundial da JCI. Então, graças a esse trabalho que a nossa equipe tem feito, graças à JCI Rio do Sul, hoje a gente vislumbra a possibilidade de um cargo em nível mundial que Rio do Sul nunca teve. E já tivemos o Nilberto como presidente nacional, mas isso graças... Então é uma paixão... Você é o segundo presidente nacional? De Rio do Sul. Segundo. O Nilberto Lemco da NEMA foi o primeiro em 96. E esse é um quesito de Rio do Sul. Rio do Sul é muito forte internamente, mas a gente tem provocado os membros, eles podem doar o que é feito em Rio do Sul para o Brasil. Então, nós temos que doar mais, formar mais para fora, não só para dentro. Também não se paga nada para participar? Nada. O membro paga. Paga uma mensalidade. O membro paga anuidade. Porque, evidente que tem despesas, né? Vocês têm uma sede, vocês têm... Exato, o membro paga uma anuidade e assim ele tem os benefícios de participar de curso, com descontos e tal. Mas ele paga, além da anuidade, ele tem outros investimentos, mas ele retorna, né? Por aprendizado, por rede de contatos, por amizades que ela proporciona. Estimado, nós vamos ao quadro Fundo do Baú. Como é que ele ia debater com o Milton? Primeiro, o Milton habilidoso, preparado, se comunica bem, tinha uma experiência administrativa extraordinária. O Jorge nada. Como é que ele ia enfrentar o Jorge? O Jorge mais, tinha uma história do passado da vida dele que as pessoas gostam de trazer isso. Quer dizer, ninguém considera que o Jorge criou 2 filhos de uma mãe que não podia criar. Sofreu muito com aqueles 2 filhos. Não é? As esposas não conseguiu dar certo com ele porque ele tem que cuidar. Ele é apaixonado por aqueles filhos. O Jorge pode ter 1 milhão de defeitos. Mas tu viu o amor que ele tem por aqueles filhos? E é verdade. Olha o amor que o Jorge tem. Mas isso não é qualidade. Isso é, sabe, muitas vezes tu acha só os defeitos da pessoa. Por isso que eu aprendi na minha vida. Nós temos tantas coisas boas para a gente olhar nas pessoas. Mas nós queremos olhar, trazer as coisas ruins. É melhor a gente olhar as qualidades e deixar os defeitos de lado, porque defeito todo mundo tem. Só que é diferente um do outro, não é? Infelizmente, ainda não tem se visto que a solução para o país é a educação. Falávamos isso lá com um político, com o primeiro-ministro que estava em Curaçao, numa conferência que nós tivemos. Ele falava que o foco da ação dele vai ser pela educação. Ele não vai colher os frutos dele, ele vai colher daqui 20 anos na próxima geração, mas ele está plantando. Então, eu falo isso na JCI, que eu não vou colher o que nós estamos plantando, essa equipe vai colher daqui 10 anos, não estou esperando colher as mudanças, mas o foco, a essência, infelizmente ainda a sociedade política, muito responsável por isso, não viu que a solução para vários problemas do país, talvez não querem, né?